Tudo bem? Hoje a paisagem tá linda aqui, olha só. Sul de Minas. E foi daqui que a gente conversou com o escritor Inácio de Loyola Brandão para perguntar para ele, na nossa entrevista circular, o que é escrever bem. E também o que ele acha, qual a opinião dele sobre esses cursos de escrita criativa. Ele vai conversar com a gente agora. Vamos lá? Escrever bem. Não confundir escrever bem com escrever direito. Escrever direito, qualquer escrivão de cartório escreve direito. Escrever bem é transmitir corretamente uma ideia, passar uma ideia de modo que ela seja absorvida, entendida e assimilada. Escrever bem, no meu entender, é, em primeiro lugar, escrever curto, frases curtas. Se você quer escrever direito, não faça frases longas, intermináveis, em que você começa e se perde no meio. Eu tinha um professor, Jurandir Ferreira, que dizia: nenhuma frase curta, você tem menos chance de errar. Ou erra muito pouco ou não erra. Escrever bem significa assim, ter uma ideia e ir em busca dela. E buscar as palavras essenciais para essa ideia. Então, transmitir isso com clareza. Não fique colocando palavras e palavras e palavras. Escolha a palavra exata. Graciliano Ramos, um dos maiores escritores brasileiros, costumava dizer assim: a palavra não é feita para enfeitar e nem para adornar uma frase. É feita para significar alguma coisa, para transmitir um pensamento, uma ideia. Então, mínimo possível de frases. Curtas, rápidas, inteligíveis. Deu para entender? Inteligíveis, claro. Você começa, sujeito, verbo e objeto. Pensa muito nisso. Não se alongue, não encha linguiça. Isso não leva a nada. Escrever bem significa mandar um telegrama internacional, pago do seu próprio bolso. Isso antigamente você mandava um telegrama internacional e custava muito caro cada palavra. Então você tinha que economizar. Curto e grosso. Inácio, o que você acha dessa, desculpa te interromper, dessa escrita criativa? Muita gente faz esses cursos de escrita criativa. O que é exatamente isso? O que você acha disso? Eu gostaria de saber o que é, porque aí eu vou fazer também. O que é escrita criativa? Toda escrita é criativa, meu Deus. Um poema, uma crônica, um romance, uma novela, um roteiro, tudo isso é criativo. Mas você acha que a gente vem muito mais com a prática? Como que a gente aprende? Você faz com a prática, você faz com a prática. Escrever é escrever muito, é escrever muito, é escrever muito, é escrever bastante. E aí, à medida que você escreve mais, você tem mais desenvoltura e mais traquejo e mais manejo. É a mesma coisa que andar de bicicleta, é a mesma coisa que dirigir um carro, é a mesma coisa que jogar algum esporte. Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor você faz. Entende? Você sabe como se conduzir no meio das frases, e você sabe como buscar palavras. Importante para um escritor é também ler muito, muito, e ter bons dicionários, e principalmente ter um bom dicionário analógico. O dicionário analógico é aquele que dá uma palavra e depois todas as palavras que fazem analogia com ela, que tem correspondência, que significa alguma coisa ligada a ela. Compre um dicionário analógico. E você teve um mestre, alguém que te ensinou a escrever, te deu as primeiras... o caminho das pedras, assim, um pouco? O caminho das pedras foram meus professores. Da escola? Primeiro da escola, desde o curso fundamental, primário. Duas professoras ótimas, Lourdes Prado e Ruth Segnini,
que já nos diziam que inspiração, meus filhos, não existe. Inspiração é você ir para a rua, olhar a vida, sentir a vida, conversar, perguntar. E disso tudo você tira em um momento uma ideia. Essa é a inspiração. Não é um relâmpago que dá e você então saiu com um tema, não. E tinha um professor de português, o Jurandir, que ele dizia assim: vá direto ao assunto. Não fique fazendo trique-trique. Trique-trique é para encher linguiça. É uma coisa que você tem que reduzir. Ao longo da vida eu fui lendo muito livro. Graciliano Ramos eu li, foi um que me ensinou muito. Machado de Assis, num outro período. Fernando Sabino e Rubem Braga, dois grandes cronistas. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues ele tinha que fazer uma crônica de tantas palavras ou tantos toques. E em jornal você tinha um espaço. Então, trabalhar em jornal é uma coisa importante, foi importante para mim. Eu aprendi a colocar textos dentro de tamanhos definidos. E para quem não trabalha em jornal, pode fazer esse treinamento também, né? Pode eu fazer tenho que escrever esse tamanho, eu vai treinando para o seu texto caber naquele tamanho, Exatamente. Ele pega, ele faz uma medida, pega um livro e vê quanto dá 2 páginas, ou 3. Vê quanto dá e ele escrever dentro daquele tamanho para aprender a fazer segurando, para não extrapolar, para não fazer a represa estourar. E hoje em dia, você lê autores modernos, autores atuais, assim, que ainda estão por aí? Alguém que você recomende, que é legal? Eu recomendo muito Walter Hugo Maim. Maravilhoso escritor. Marçal Aquino, outro escritor brasileiro. Eu recomendo Antônio Torres, também um escritor que é amigo meu na academia. Elígia Fagundes Telles. Sem esquecer Clarice. Clarice é uma pessoa fantástica, porque ela coloca, às vezes, palavras com significados que vão além de toda a nossa compreensão, mas que tocam as pessoas e mexem. Acho que esses bastam.